Você está assistindo Mesa de Bar, o programa que traz o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. O programa de hoje tem a participação do Roberto Severiano Felski, que vai nos contar agora também a respeito do tipo de literatura que ele gosta. Porque diz que gosta de ler, né? Gosto Lê de ler. romance, lê biografias. O que você gosta de ler? Olha, eu gosto muito da literatura brasileira, daquele, por exemplo, mais do clássico, assim, do romantismo. Eu gosto muito porque português, aquele português assim, como é que eu digo, um português assim diferente, né? Que é as obras do José de Alencar. O pai, inclusive o pai tinha uma habilidade, ele dizia assim, olha, vocês vão no cinema, se for lerem um livro. Se vocês não lerem um livro, vocês não vão no cinema. Então eu aprendi, por exemplo, eu li o Guarani, né? Eu li o Guarani, Lucila, né? Machado de Assis também. Porque o Machado de Assis você lê e tal, a linguagem é um pouco arcaica para nós hoje, né? Exatamente. O próprio José de Alencar. Mas assim, eu fazia isso, né? Eu gosto muito de poesia também, né? Então assim... Quem era o teu poeta preferido? O Carlos Drummond de Andrade, né? Que eu acho espetacular, que ele resume toda a poesia no Brasil, né? Sim. E uma coisa também que me interessou muito foi Cruz e Souza, simbolista. Porque assim, ó... Pouco valorizado aqui, né? Pouco entender valorizado. Cruz de Souza é ter um dicionário perto da gente, porque ele era muito difícil o entendimento do Cruz de Souza. Era o simbolista. Então, assim, vale a pena ler para aprender. Ele foi um poeta assim, discriminado, né? Porque ele era negro, era assim, nunca teve pobre, miserável, doente, nunca foi aceito pela sociedade, né? Está na hora de nós, assim, não sei, é um resgate, né? Tem um resgate da poesia de Cruz de Souza, de nós voltarmos a ler alguma coisa, né? Nesse sentido, né? Então ele nasceu lá em Desterro, né? Lá a antiga Desterro, que era Florianópolis, né? E lá tem até um museu, né? Vale a pena vocês compreenderem o sentido verdadeiro da poesia de Cruz de Souza. É verdade. A gente tinha que valorizar mais. Mas a gente tem agora desses poetas, eu tenho um poeta gaúcho que me fugiu o nome agora, que ele tem uma poesia, o Dia das Mães, tem o Dia dos Pais. Sim. Eu acho que ele escrevia novela também. Você também é escritor de peças teatrais, né? Eu escrevi uma peça de teatro, isso faz já muitos anos, que era, a peça chamava Os Loucos. Os Loucos. Os Loucos. Então você poderia imaginar, meu Deus, os loucos, né? Então eu tinha que ter uma realidade, né? Então eu resolvi visitar Florianópolis, né? Visitei o manicômio, conversei com os ditos loucos, né? Colônia Santana, né? Da Colônia Santana, né? E aprendi muito com eles. E cheguei à conclusão o seguinte, que os loucos que estão lá dentro, às vezes são mais lúcidos do que as pessoas que estão na sociedade. Que às vezes se traçar um paralelo entre uma coisa e outra, você não sabe mais Qual é que está mais certo. o que está mais certo. Se é o louco ou o normal. Porque tem uma passagem da peça que fala o seguinte, todos eles fumam, bebem, não tem limite de alimentação, se drogam. E o que eles são? São normais ou loucos? Onde está o coração das pessoas? Aonde está o espírito das pessoas? A tua peça foi encenada? A minha peça foi encenada pela saudosa Edith Corman, né, que era uma pessoa assim, fantástica, muito disciplinada. Montou e dirigiu a peça? Dirigiu a peça todinha naquela época. Grupo Fênix? Grupo Fênix. E eu fiz parte daquele grupo, né, que eu lembro com muitas saudades, né, do Grupo Fênix, né? E a gente começou em Blumenau praticamente o teatro amador. Naquela época nós éramos assim, tidos como contestadores, rebeldes, não é verdade? Quem fazia teatro naquela época era taxado de rebelde. E você era vilão ou você era mocinho? Eu sempre fui mocinho e comediante. Ah, é? Porque a dona Edith escolhia as pessoas, ou para o drama ou para a comédia.
e ela achava que eu me dava melhor na comédia do que no drama. Meu amigo Reinaldo Fal, muito amigo, né, que agora tem uma exposição lá na prefeitura, né? Sim. Ele foi o meu companheiro também, nesse grupo Fênix, né? Ele fez parte. E ele sempre fazia o papel sério, né? De compenetrado, né? Por isso que ele faz o papel sempre do nosso amigo lá, o cientista, né? Sim. Fritz Miller. Fritz Miller. Então é muito engraçado, assim. Eu lembro até de uma passagem de uma peça que era uma peça que foi escrita por José Ferreira da Silva, que ele falava dos soldados que iriam para a Guerra do Paraguai. E aí, então eu lembro que tem uma cena de bar, né? Os Voluntários da Pátria? Era uma cena de bar, né? Que eu estava lá jogando cartas, né? E eu deveria falar, o Dr. Fritz Miller entra, né? E de repente eu tenho que cumprimentar, assim, bom dia, Dr. Fritz Miller. E eu não sei porquê, eu cometi uma gafe tremenda. Eu falei, bom dia, doutor Blumenau. Foi um simples engano. Aí eu lembrei até hoje. Passou batido isso? Foi muito engraçado, né? Trocar o nome do indivíduo, né? Mas ficou por isso, porque muita gente não percebe, nem percebe, né? Mas a diretora deve ter percebido. A dona Edith, assim, ela fazia conosco ensaio. Eu fiz assim, uma cena 300 a 400 vezes mais ou menos. Uma única cena, para sair perfeito. Ela queria tudo assim perfeito. Isso eu lembro de muita coisa boa que ela me explicou. Assim, em relação à própria vida, ela dizia assim: não se incomodem se alguém ofende vocês. Vocês estão tranquilos, procurem ter autocontrole o tempo todo. Faço de conta que nada aconteceu. Mas ela não tinha, né? E coitada, e teve uma morte trágica, né? Que ela caiu da escada, naquela casa que ela morava, tinha uma escadaria grande assim, ela caiu, bateu a cabeça, foi para o hospital e teve, acho que traumatismo craniano, e daquilo ela faleceu. Que ela era baixinha. Era baixinha. Pimentinha, era uma pimentinha malagueta. Baixinha, mas tinha uma força muito grande. Muito grande. Personalidade forte, né? Exatamente. Forte. Pois é, o nosso tempo está esgotando, né? O tempo passa rápido, né? Exatamente, né? Mas acho que nós demos umas boas pinceladas aí da sua vida, né? Pincelada, né? Vamos esperar o seu livro que você está trabalhando em cima dele, né? Eu estou assim, falta a correção ainda, né? Fazer a correção, né? E eu tenho que procurar, assim, alguém da língua portuguesa que faça uma correção. Eu prezo muito a correção, sabe? Você era fã do professor Pedron, né? Eu sempre digo assim... Mas ele já faleceu, isso não pode fazer mais a correção. Não esqueço jamais do que eu aprendi com o professor Olívio Pedron. Foi um excelente professor de português, de literatura e de português. Foi, um dos melhores professores que eu tive realmente. O que eu sei de português, eu devo ao Olívio Pedron. Então, vou fazer uma homenagem ao Olívio Pedron, encerrando o nosso Mesa de Bar de hoje, que teve a participação do Roberto Severiano Felski. Como é que tem o nome do teu livro? Já tem nome, não? As Duas Faces do Renascimento. As Duas Faces do Renascimento, mas não reportado ao Renascimento antigo. Não, As Duas Faces do Renascimento assim, é uma história que é o retorno, que é o retorno para uma vida completa. Sim. Atual. Não é coisa do passado. Não. Então vamos esperar As Duas Faces do Renascimento. Vamos aguardar o lançamento desse livro. Aí a gente procura até trazer o sinal aqui para falar sobre o lançamento. Mais uma vez, obrigado, Roberto Severiano Felski, obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui e até o próximo domingo, quando voltaremos com o Mesa de Bar aqui pela TV Galega, Imagem da Cidade, e com reprises na terça e na quinta-feira. Até lá, sua saúde. Tim, tim. Saúde. Saúde para todos.